Da primeira igreja batista aqui em Itabuna. Fique à vontade. Graças a Deus, irmãos. Será que alguém gravou? Sempre é um grande desafio estarmos falando a respeito do Senhor, da sua palavra. O privilégio de estar com os irmãos mais uma vez, nossa alegria. Agradeço a confiança do pastor Dorival, na liderança da igreja, e falar sobre família é sempre um grande desafio. Quando eu estava saindo para cá, eu fui me despedir da minha esposa, ela não pôde estar, ela está dando apoio ali, minha mãe está apresentando alguns problemas de saúde, e ela está então dando esse apoio para minha mãe. E aí, quando eu fui me despedir, ela disse: vai falar sobre família? Eu falei: não, vou falar sobre namoro. Ela disse: tudo está certo. Porque, irmãos, verdadeiramente, quando nós temos a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, o Senhor espera que tenhamos feito uma autoavaliação de nós mesmos antes de poder anunciar, e não que a palavra é minha, a palavra é dele. Independente daquilo que eu falo, é o Senhor quem produz no coração dos irmãos aquilo que só Ele pode produzir. Mas é necessário que aquele que ousa abrir a palavra de Deus para compartilhar, ele tenha uma reflexão a respeito de si mesmo, a respeito da sua família, para falar sobre a família. E a minha família é imperfeita, porque eu fui casei com o Ivan, então se ela era perfeita, se tornou imperfeita, quando casou-se comigo. Mas nós temos, pela graça de Deus, buscado acertar. E amanhã ela casará comigo. Amanhã nós completaremos 30 anos de casados. Então, os desafios são grandes, mas a graça de Deus é superabundante. Por isso nós podemos estar aqui para aprender também com os irmãos. Queridos, famílias que vencem em tempos difíceis. E na material que os irmãos enviaram, tem um acréscimo: são amáveis e bondosas. Então, o desafio desta manhã é refletirmos sobre isso, porque o tema é sugestivo: famílias que vencem em tempos difíceis. A questão é o quanto eu e você estamos entendendo o que é vencer. Entendermos o que necessariamente queremos vencer. Porque hoje nós vivemos um grande dilema teológico sobre qual é a proposta do que nós estamos para vencer. E muitas são as igrejas que hoje propõem para que você vença o diabo, para que você vença o inimigo, para que você vença o governo, para que você vença a política, para que você vença adquirindo propriedades, para que você vença crendo que não virá adversidades para você, e quando vem, porque você está em pecado. E esse tipo de ensino não é o ensino bíblico, é o ensino de homens que querem que as suas igrejas sejam levadas a se empolgarem pela emoção. Porque a verdade daquilo que nós precisamos vencer é em cada um de nós. O maior inimigo de João Luiz é João Luiz mesmo. E aí então eu preciso compreender o que é vencer. E famílias que vencem são famílias que compreendem a sua própria natureza enquanto indivíduo e procura diante de Deus ter a vitória que vem dele, porque ele é aquele que nos dá a vitória. Não somos nós que produzimos qualidade da nossa família, mas é o Senhor que produz em nós para que a nossa família tenha qualidade. Então, a minha oração é que nesta manhã o Senhor continue nos ensinando sobre isso, nos desafiando. Para isso, eu quero mais uma vez convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto
chave, né, o texto base dessa conferência, que é 2 Timóteo capítulo 3. Nós faremos a leitura somente do versículo 1 a 3, e depois eu peço que você abra também o texto de Lucas capítulo 17, onde nós teremos a nossa primeira meditação. O pastor me disse que eu posso ficar à vontade, e ele disse que até o término da feira livre aqui eu estou à vontade. É isso mesmo? Está certo, né? Não é bom falar para mim que eu estou à vontade. Aí eu termino perdendo a noção. Mas o pastor disse, então, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 3. Eu farei a leitura no texto da revista atualizada, mas os irmãos fiquem à vontade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Agora, por favor, Lucas capítulo 17. Lucas 17, 25 a 30. Lucas 17, 25 a 30. Nos diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, porque ela é a verdade. Agradecidos somos, ó Deus, por Teu amor, por ter essa palavra traduzida no nosso idioma e podermos meditar nela. E rogamos que o Teu Espírito nos conduza, ó Deus, porque somente Ele pode nos dar entendimento da Tua palavra. Agradecidos somos por cada família aqui reunida, cada família aqui representada. Que o Senhor, Deus, derrame a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Toma cativo nosso pensamento nesta hora, Deus, para que nos voltemos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta no ano, por volta do ano 64, e quando prestes à sua morte, e ele está alertando, chamando Timóteo a atenção a respeito das situações difíceis que o ministério está colocando diante dele. E dentre estas coisas, ele, inspirado pelo Senhor, diz a respeito daquilo que ele estava vendo na própria sociedade dele. Ele estava convicto daquilo que seria, por ter certeza de que seus dias estavam já chegando ao final. Então ele alerta a Timóteo para que estivesse vigilante a respeito destes últimos dias, a respeito desses acontecimentos, daquilo que é o comportamento da humanidade, aquilo que é o comportamento de todos os homens, porque nós temos a nossa natureza corrompida pelo pecado. Mas o texto de Lucas nos leva agora para diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que conhece o tempo, aquele que conhece o futuro e conhece o passado. E justamente quando ele ensina a respeito do seu sofrimento, a respeito dos últimos dias, a respeito daquilo que iria marcar para os seus discípulos,
para os seus ouvintes, aquilo que iria determinar os últimos dias. Então ele traz essas características e cita algo do passado, para que pudesse ter o entendimento do que aconteceu no passado irá se repetir no futuro. Então o Senhor liga o passado ao futuro, fazendo justamente o esclarecimento do comportamento humano, porque podemos olhar para o Velho Testamento e pensarmos, o Antigo Testamento revelava isso, mas no Novo Testamento estamos debaixo da graça de Deus, então nós não precisamos mais olhar, e alguns grupos entendem isso. Nós vamos seguir somente o Novo Testamento, o Antigo Testamento não nos interessa. Na verdade, Cristo sempre traz à luz que o comportamento humano, ele é desde o Éden, desde a nossa origem. Então o Senhor faz essa citação, essa analogia do comportamento humano no futuro, reportando-se ao passado. E aí, então, irmãos, eu quero trazer algumas lições que podemos destacar para termos famílias vencedoras em tempos difíceis. Em primeiro lugar, o texto de Lucas, capítulo 17, somente o verso 27, que já lemos, o texto diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Temos famílias vencedoras. Famílias vencedoras, em primeiro lugar, elas são sensíveis aos perigos sutis da natureza humana. Famílias vencedoras, elas são sensíveis aos perigos que são sutis da natureza humana. Meus irmãos, o texto aqui de Lucas, o Senhor Jesus reportando-se ao tempo de Noé, ele mostra que a busca pelo prazer na época de Noé era muito evidente. Veja que o texto nos diz que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. É interessante, irmãos, que quando nós buscamos prazer fora da perspectiva de Deus, sempre trará destruição. A busca do prazer é algo que está inerente a todos nós. Só que nós não sabemos exatamente onde buscar, como buscar. E aí, então, causamos problemas em nós e na nossa família. Porque, na verdade, todo o povo de Deus não deve buscar prazer, porque o nosso prazer está no Senhor. Mas nós enveredamos por caminhos na busca deste prazer. E esse prazer que é apresentado para nós numa sociedade perdida, numa sociedade corrompida, numa sociedade que vive na escuridão porque não conhece o Senhor. O apóstolo Paulo disse que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Então, todos aqueles que não conhecem ao Senhor estão cegos. Automaticamente há uma apresentação, como nós costumamos dizer, há uma bandeja de prazeres expostos para que nós, na nossa inclinação pecaminosa, venhamos a aderir a esses prazeres. E nós não temos consciência a respeito disso, porque está dentro de nós a necessidade de saciarmos os nossos prazeres, sejam eles quais forem. Veja que o texto nos diz que eles comiam e bebiam. Qual o maior prazer do que comer e beber? Você come, é uma beleza, né? Toma um suco, para aqueles que podem tomar um refrigerante, né? Que não deve, mas toma um suco sem açúcar. Agora estão incluindo dessa aí, né? Tomar suco sem açúcar, café sem açúcar, mas tudo bem. Mas o fato é que nossa batalha é diferenciarmos exatamente onde buscar, como buscar esse prazer. E nós precisamos buscar o nosso prazer no Senhor. O Senhor sacia as nossas necessidades. É interessante, irmãos, que Jesus, com 12 anos de idade, Jesus é encontrado no templo, questionando os sábios a respeito das verdades de Deus.
com 12 anos de idade. E nós muitas vezes temos negligenciado o ensino do nosso lar. E esta é uma palavra mais direcionada aos homens. Porque homem, você foi dada a responsabilidade de conduzir o seu lar. Ser cabeça não é ser o dono, mas é ser o sacerdote, é ser o representante do Senhor no meio do seu lar. E aí nós entendemos nos nossos dias que a escola é quem educa, quando a escola deveria ser parceira da família, e não a família ser parceira da escola. Porque nós precisamos alinhar os ensinamentos às crianças, quando uma adolescente, quando uma criança, e geralmente para vocês que têm filhos, sabe exatamente quando o seu filho fica ali perguntando uma coisa, pergunta a mesma coisa depois, e aí depois que você responde, ele complementa a pergunta, e muitas vezes os pais perdem a paciência, quando na verdade essas crianças precisam ser instruídas, precisam ser ensinadas, precisam ser dotadas da verdade, porque quando ensinadas desde crianças no lar a respeito dos princípios de Deus, não temeremos a faculdade, não temeremos as escolas, porque hoje nós vivemos de uma forma gritante, apavorados com os filhos quando precisam adentrar as escolas, quando os filhos precisam adentrar as faculdades. Porque a faculdade é um ambiente hostil, porque há professores dessa linha, há professores que ensinam isso, porque os grupinhos lá usam tudo de entorpecentes, sexo. Mas se nós temos na nossa mente uma base, nós não iremos entender. A verdade é que nós invertemos. O Senhor diz que o homem deve ensinar aos seus filhos todo o tempo, enquanto anda, enquanto senta, enquanto levanta, enquanto deita, todo o tempo precisa haver ensino, precisa haver uma direção para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E aí então nós vemos que essa busca pelo prazer transforma os nossos entendimentos. O Salmo 128 nos mostra exatamente a respeito dessa questão do prazer, quando nos diz que bem-aventurado é aquele homem, e ele vai dar as características desse homem, ele diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui é uma palavra direcionada ao homem. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vai dizer que a realidade, a relação deste homem que anda com Deus, ele não vai deturpar a verdade daquilo que o trabalho provoca, porque ele diz: no trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. O trabalho que muitas vezes provoca divisão, que provoca problemas, que provoca divórcios, não será um problema para aquele homem que tem o Senhor. Mas aí ele prossegue e diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebeldes da oliveira, a roda da tua mesa. Veja que este homem que teme ao Senhor, ele conduz a sua família de tal forma que diz que a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira verdadeira, frutífera, será alguém que produz resultados favoráveis, alguém que anda em conformidade com aquilo que Deus planejou. Porque a mulher, por ser a parte mais sensível, ela deve ser protegida, deve ser cuidada. Mas vivemos dias em que os lares eram conturbados justamente por causa da ausência do papel masculino, da falta de entendimento do papel do homem dentro do lar, de promover paz. E nós vamos ver sobre isso. Mas diz que os filhos estão à roda da mesa. Falamos de prazer, dessa busca pelo prazer, e nada melhor do que sentar-se à mesa para alimentar, porque é justamente o prazer de nos alimentarmos juntos, o prazer de estarmos juntos. A mesa é lugar de ensino, a mesa é lugar de comunhão, e nós temos perdido ao longo do nosso tempo, por esses dias difíceis, esses tempos difíceis, a ideia de que a mesa, ao redor da mesa, é o lugar onde nós aprendemos, é onde nós temos a atenção das pessoas,
porque estão ali para este tempo de prazer e poder, comunhão. Meus irmãos, o fato é que nós precisamos entender exatamente sobre a sutileza da nossa natureza. Como eu falei, nós não podemos continuar falando sobre família se eu não estou disposto a avaliar o meu próprio comportamento. Eu não estou disposto a avaliar e considerar a minha própria pecaminosidade. Eu não estou disposto a reconhecer as minhas fraquezas no sentido de conduzir a minha família para o Senhor. É necessário que nós nos prostremos diante do Senhor e quando citarmos famílias que vencem em tempos difíceis, que eu seja a resposta para a minha família, para que ela verdadeiramente esteja vencendo esses tempos difíceis, porque o tempo, Paulo diz, porque nos últimos tempos os homens serão, e ele passa a escrever. E esses homens, nós podemos dizer, mas são os homens que não conhecem o Senhor, não, irmãos. A verdade é que muitos problemas, muitos dilemas estão enraizados dentro da igreja. Porque muitos de nós não permitimos que o poder da palavra, somente ela tem o poder de fazer isso. Às vezes nós nos emocionamos quando ouvimos uma mensagem, mas essa mensagem ela não produz resultados. Ela não é efetiva no meu comportamento posterior. Ela deixa de ser a verdade. Naquele momento em que eu estou ouvindo, é impactante. Mas logo após o término da reunião, eu vou discutir outros assuntos. Eu vou falar sobre futebol, vou falar sobre política. E aquilo que deveria ser a reflexão, aquilo que deveria ser aquele momento de temor a Deus, eu estou na casa do Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra. Porque vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para juntos ouvir a palavra de Deus. Então é somente a palavra de Deus que pode produzir isso em nós. Então o texto deixa claro para nós que eles se casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam, tudo que é prazeroso, tudo que é bom, é o que acontecia, mas o Senhor está ilustrando os últimos dias com esse momento, que era um prazer distorcido, comer, beber, casar, dar-se em casamento, mas distorcido da verdade de Deus, porque quando nós nos reportamos ao capítulo 6 de Gênesis, nós vemos que o Senhor está em juízo. O Senhor está dizendo, olha, me arrependi de ter criado o homem, vou destruir todos os homens, vou destruir a terra, vou destruir a população mundial. Aquilo que havia, porque o homem havia se corrompido, a sua natureza era perversa, a sua natureza era má, e ele se distanciava do Senhor. Então, prazeres que nós temos, muitas vezes esses prazeres, eles podem ser dados por Deus, mas com juízo. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa natureza nos engana, e o Senhor entregou os homens à sua própria perversidade. É o que Paulo fala na igreja de Roma. Por causa desta natureza, o Senhor nos entregou aos seus próprios raciocínios. Então, nós precisamos ter esta ousadia de nos apresentarmos ao Senhor e confessarmos os nossos pecados. E reconhecermos que se queremos ter famílias vencedoras, nós precisamos decidir algo importante. Veja que o complemento do verso 27 diz, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A pergunta para mim e para você, irmãos, é onde nós estamos entrando? Onde você está entrando? O texto nos diz que Noé entrou na arca. E tendo entrado na arca, veio o juízo de Deus sobre todos os demais. Então a pergunta é que nesta busca pelo prazer, dos perigos da nossa natureza, nosso coração corrompido, nosso coração inclinado ao mal, é nos perguntarmos onde nós estamos entrando.
se nós estamos entrando na presença do Senhor, se nós não estamos entrando demais nos sites, se nós não estamos entrando demais no Instagram, no Facebook, se nós não estamos entrando demais em redes sociais, se nós não estamos acessando demais canais para assistir filmes, jogos e tudo aquilo que está exposto para nós. Eu preciso me perguntar isso diariamente, porque há uma sutileza no meu coração, há uma sutileza no seu coração, e nós precisamos avaliar sempre. Mas em segundo lugar, para termos famílias vencedoras, é necessário que essas famílias vencedoras tenham como prioridade honrar ao Senhor. A prioridade deve ser honrar ao Senhor. E aí eu me volto agora para o texto de 2 Timóteo, a parte inicial do versículo, versículo 1 e a parte inicial do versículo 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e avarentos. Se nós temos na narrativa de Noé a ideia a respeito dessa busca do prazer, porque eles estavam ali satisfazendo-se e sendo satisfeitos, nessa narrativa de Ló, nós temos algo diferente. O texto vai nos dizer no versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, capítulo 17 de Lucas. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aqui, o Senhor Jesus agora muda a característica dessa geração. Se na característica da geração de Noé era o prazer, a busca pelo prazer, e o Senhor então vai destruir através do dilúvio, porque se os irmãos recordam, o Senhor vai nos dizer na sua narrativa de que as filhas de Deus estavam se casando com os filhos dos homens. Então, havia a evidência de uma busca do prazer sexual desmedido. Mas o texto de Noé, o Senhor Jesus já traz uma outra perspectiva. Ele diz: comiam, bebiam e faziam o quê? Compravam, vendiam, edificavam. Veja, irmãos, que é preciso honrarmos ao Senhor. E eu ouvi uma frase interessante que diz assim: o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Porque aqui a perspectiva do Senhor agora fala a respeito disso, da deturpação a respeito de valores, de dinheiro, da busca desordenada por posição financeira. Meus irmãos, a separação entre Ló e Abraão se deu por causa disso. Se os irmãos recordarem, no capítulo 13 vai nos dizer que, num determinado momento, o Senhor mostra para Abraão e Ló que eles não poderiam continuar juntos. E Abraão diz: olha, para que não haja mais briga entre nós, escolha para onde você vai. Lá que você for, eu vou para um outro. E aí o texto nos diz que Ló, tendo olhado as campinas do Jordão, foi para lá. As campinas do Jordão, porque o texto vai nos dizer que Ló também tinha gado. Ló tinha rebanhos e Ló tinha tendas. Mas aí diz que ele olha para as campinas do Jordão e ele diz: é para lá que eu vou. Porque quem tem gado precisa de quê? De pasto. E ele diz: é para lá que eu vou. Só que o Senhor acrescenta que era próximo a Sodoma e Gomorra, antes de serem destruídas, e em direção a Zoar. É interessante quando nós olhamos nomes na Bíblia, e a palavra de Deus, aqueles que se aprofundaram nessa questão de nomes,
Diz que Ló significa véu, aquilo que cobre. E aí nós fazemos uma aplicação. Ló, ele tinha algo que impedia que ele pudesse ver. Homens, cuidado com o véu que você possa estar diante do seu rosto e que impede que você veja as suas próprias necessidades e a necessidade da sua família. Mas o texto do meio vai nos dizer que ia se aproximando de Sodoma. Sodoma significa ardente, chamuscada. Nós vemos qual é a característica daquelas cidades: sexo desenfreado, deturpação daquilo que Deus criou. Porque nos lembramos que quando os anjos chegam naquela cidade, os homens daquela cidade vão até a casa de Ló e dizem: nós queremos possuí-los. Deturpação daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo de uma forma tão aparente, tão evidente e imposta sobre as famílias verdadeiras naquilo que Deus criou, homem e mulher, a imposição de que aceitemos isso. E essa aceitação vem através de filmes, vem através de novelas, vem através de programações, vem através de artistas. Porque querendo ou não, você e eu, nós estamos sujeitos a nos acostumarmos com isso e não mais acharmos que não é devido, porque vai ser introduzido diante de nós. Um estudo feito nos Estados Unidos diz que todos os filmes até o ano 2030 eles deverão ter 20% dos seus artistas na linha homossexual. Todo roteiro de filme hoje, até o ano 2030, deverá ter teor homossexual. Isso nós estamos vendo já em muitos filmes. Em muitos filmes. Até naquilo que alguns jovens gostam dos doramas, já estamos vendo. Porque é uma exigência do sistema para que adentre os nossos lares. Gomorra significa submersão. Uma cidade submersa no pecado. E Zoar significa desprezível, pequeno. Então veja, Ló, o homem que estava com o seu rosto, as suas vistas cobertas, ele se dirige a uma cidade que tem ali está chamuscada pelo desejo ardente pelo pecado. Ele se dirige e se aproxima de uma cidade que está submersa no pecado. E ele se dirige a uma cidade que é desprezível. Ele despreza aquilo que são os princípios de Deus. E esses são os grandes perigos da nossa vida. Ló olhou para as campinas e ele disse: é para lá que eu vou. Mas é interessante que no capítulo 19, quando nós temos a narrativa bíblica, vai nos dizer que quando aqueles anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló está à porta da cidade, assentado. Quem se assentava à porta da cidade eram os juízes. Aquele homem que até então era somente alguém que estava levando o seu rebanho para próximo daquela cidade, adentrou aquela cidade e agora já faz parte da sociedade daquela cidade. Ele não somente é um morador, mas ele é um juiz, é alguém que está à porta, é alguém que resolve as situações. E aí nós podemos fazer isso. Como eu não conheço boa parte dos irmãos aqui, eu posso ensinar a verdade e falar com isso o perigo de nos envolvermos com política e não termos os princípios bíblicos enraizados na nossa vida. Porque a maneira como nós vamos adentrando nessa realidade de política, nós podemos perder os nossos princípios. Foi isso que Ló fez. Ele adentrou aquela cidade, ele não somente vivia ali, mas agora ele fazia parte das determinações daquela cidade, daquela sociedade. Meus irmãos, o texto vai nos dizer que lá no capítulo 13, que Abraão tinha
gado, prata e ouro. Mas vai nos dizer que Ló tinha gado, rebanho e tenda. Veja que até então eles viviam em tendas. Diz que eles viajavam, mas eles viviam em tendas. E tenda traz um significado para nós. Tenda revela que nós somos peregrinos. Porque a qualquer momento você desmonta e volta para o local. Eles estavam andando, eles viajaram, foram para a terra que o Senhor lhes mostrou, dizendo: lhes darei essa terra, mas eles viviam em tendas. Estavam aqui, podiam deslocar-se para outro local, eram peregrinos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui. Somos peregrinos. Então nós precisamos entender que honrar o Senhor é quando nós entendemos que a nossa necessidade é lá. É quando os nossos pés não estão fincados nesse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém. Então a nossa família está aqui para fazer diferença. A nossa família foi abençoada, foi tomada pelo Senhor. A nossa família tem a base, o fundamento da palavra. A nossa família tem a promessa de Deus. O Senhor disse: olha, como Ele disse através de Moisés lá no Egito, Ele disse: olha, nenhuma unha ficará. O Senhor diz também que a nossa descendência será frutífera. Então, a bênção de Deus sobre a nossa família, irmãos, é para entendermos que nós não somos aqui. Mas aí o texto vai nos dizer que esse que deveria honrar o Senhor, porque ele recebeu do seu tio, dizendo: olha, no lugar que você for, eu vou para o outro lado, não tem problema, não vamos brigar mais. E quantas questões familiares existem por causa das discussões, por causa de dinheiro. Nas nossas oportunidades de aconselhar jovens que vão ao casamento, um dos temas é finanças, e não sobre administração. Primeiramente eu pergunto: qual é o seu entendimento sobre o dinheiro, sobre as suas finanças? Não, será tudo um só. Porque muitos lares, irmãos, eu sei que não é o caso daqui, o seu é o seu, o meu é o meu. E aí o marido, geralmente o marido diz assim: você me dá X para ajudar nas coisas e o resto de você fica. E quando nós fazemos isso, nós estamos dividindo aquilo que o Senhor nos quer para o mundo. Porque se eu e minha esposa somos uma só carne, que nós temos que ser também uma só carne. E Ló tinha isso, mas ele segue, ele vai se aproximando, era próximo, mas agora ele já está na cidade. E o texto nos diz que ele, quando aqueles anjos chegam, ele se aproxima, se ajoelha e diz: olha, vocês vão para a minha casa, não é mais a minha tenda. Não é mais um lugar onde eu posso desmontar e ir embora. Agora eu estou na casa. Agora eu estou ali fincado, estou fixado. E a ideia, irmãos, é de que nós estamos nos fixando no mundo. E nós não deveríamos fazer isso. Abraão tinha gado, prata e ouro. Prata fala de salvação. Ouro fala de divindade. Abraão tinha gado, mas as suas perspectivas eram celestiais. Prata e ouro. Ló, ele tinha rebanho, gado, terreno, tudo terreno. A diferença, irmãos, que nós, enquanto famílias, enquanto membros de uma família, precisamos ter na nossa mente é o quanto nós honramos a Deus com a nossa perspectiva celestial e não a nossa perspectiva terrena. Porque quando eu quero os meus direitos, quando eu quero a minha vontade, quando eu não compreendo a necessidade que a minha esposa tem, quando eu não compreendo que o Senhor colocou ao lado dela para ser aquele que irá conduzi-la, eu perco a noção da honra do Senhor. Porque a verdade é que o Senhor nos instrui, homem, ame sua esposa, como o Senhor mandou a sua igreja.
Porque às vezes algumas mulheres dizem assim: eu quero lá saber de ser submissa. Ah, essa coisa de ser submissão, porque a Bíblia é muito machista. Mas toda mulher sabe, ela vai ser submissa, porque ela é marido e honra ao Senhor. Não há dificuldade, e as mulheres podem fechar os ouvidos para isso, não há dificuldade, homem, de uma esposa ser submissa, quando nós, esposos, somos homens que honram ao Senhor, porque elas têm segurança naquilo que está lá. E eles podem mostrar o caminho que elas vão, sem problema. Então, mulheres em submissão tem a ver estar debaixo da mesma missão. É extraordinário. Há uma missão do Senhor para o homem e a mulher vai com ele junto. E por isso pode se dedicar a essas verdades. É interessante que Ló ele está envolvido com o mundo. E mundo na palavra de Deus é cosmos. Cosmos deu origem à palavra cosmético. E cosmético é o quê? Aparência. A igreja, a família não pode viver de aparência. Já viu aquelas histórias em que nós, eu e Rivânia, né, vou usar o meu exemplo, né? Não é melhor que usar o pastor Nerival. Então eu e Rivânia estamos quebrando pau na casa. Saímos para a igreja brigando dentro do carro, tempo de morder o outro. Mas aí, quando estacionamos o carro e adentramos a igreja, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, irmão, bênção. Isso é vida de aparências. Porque o Senhor conhece, sabe exatamente o meu endereço, sabe quais são as minhas fraquezas. Irmãos, olha o que o texto nos diz de Ezequiel, para termos uma noção exata a respeito desta cidade, daquilo que Ló terminou se envolvendo. Capítulo 16 de Ezequiel, aquilo que o Senhor revela sobre essas cidades. Que este homem que perdeu a perspectiva da glória, da honra, do louvor a Deus, se envolveu. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, eu vendo isto, as removi da terra. Percebe aonde este homem, que lá no livro de Hebreus diz que ele era justo, o justo Ló. Mas esse homem justo, como você, como eu, podemos estar envolvidos em uma só luta. Podemos estar envolvidos em nossos conceitos, em nossas ações, em uma só luta. Podemos estar sendo levados a uma arrogância, a uma prepotência. Veja que a característica dessa cidade é desta forma. Eles foram arrogantes, fizeram abominações, eles tinham soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade. O que hoje o sistema impõe para nós é que nós precisamos disso. A nossa alegria, o nosso prazer, a nossa firmeza está naquilo que temos e não que somos. E muitas vezes nós estamos perdendo isso. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com essa nova geração, a geração daqueles jovens, adolescentes, que é hoje estudada como a geração Z. É a geração caracterizada pelas histórias, não as por mensagens. É a geração que coloca histórias e aquelas postagens que só duram um dia. E os estudiosos do comportamento humano dizem porque essa geração não quer comunicar-se. Coloca, no outro dia já não precisa mais responder. E nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias difíceis para as famílias, auxiliar os seus filhos na doutrina bíblica,
responsabilizá-los a respeito das suas responsabilidades, levá-los a esta comunhão fraternal ao redor da mesa, lugar de prazer, mas lugar de ensino, de poder ser, sem ser chato, mas amável, avaliar o que os jovens e adolescentes estão vendo. Hoje nós temos muitos que estão presos aos seus quartos e não têm mais relacionamento familiar. Isso não somente jovens, mas muitos homens chegam em casa e não têm tempo com sua família. Vão para as redes sociais, vão para o Instagram, vão para o WhatsApp, vão ligar a TV. Estamos perdendo. Por isso, tempos difíceis. Mas nós estamos dizendo que queremos ser, não estamos em silêncio. Como venceremos essas coisas se nós nos tivermos atentos a elas, com a sua seriedade? Mas em último lugar, irmãos, eu quero voltar agora ao capítulo 7 de Gênesis. Capítulo 7 de Gênesis, quando fala a respeito de um dos personagens que nós vimos nesta manhã, que é Noé. Então, famílias que vencem, famílias vencedoras, elas são conduzidas à intimidade com o seu Criador. Elas honram o Senhor. Elas são sensíveis às sutilezas da nossa natureza, mas elas também são conduzidas à intimidade com o seu Criador. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 7 nos diz: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé significa repouso. O nome Noé significa repouso. E a Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo a arca. Alguns costumam dizer que Noé foi o pregador mais fracassado da história, porque foram 120 anos anunciando que viria o juízo de Deus e ninguém se converteu. Mas quando nós olhamos na perspectiva das ideias religiosas, nós poderíamos até dizer que foi realmente um fracassado. Quando nós olhamos na perspectiva divina, ele foi o pregador de maior sucesso da história, porque ele levou a sua família. Esse é o primeiro mistério, é a nossa família. Quando o pastor Eival e sua esposa vieram para essa igreja, e se ele não continuar cuidando da sua família, mas for cuidar dos irmãos, ele será o pastor mais fracassado da história. Não adiantará os irmãos estarem bem, mas a casa dele não está bem. É necessário que eles estejam bem, para que vocês estejam bem. Amém. É necessário que cuidemos dos nossos líderes, para que eles estejam bem, para que possamos estar bem. Ele não me pediu para falar isso, não, irmãos. Eu não sou o tipo que prego em comunidade e ele não é o tipo que encomenda. Tá bom? Então é uma questão de perspectiva, de entendimento mesmo, de que Noé passou 120 anos, mas ele levou a sua família à salvação. Ele deixou todos lá, porque todos tinham a sua definição. Foram 120 anos de uma construção de algo que até então não havia chovido. Construir um barco nessas proporções e dizer, virá uma chuva que vai destruir tudo, você acreditaria? Eu não. Na minha dureza de coração, eu dizer, continue o seu trabalho. Se você quiser, até um dia, quando eu estiver ocupado, eu vou lá lhe ajudar. Mas essa coisa de virar uma grande chuva aí, eu acho que você deve estar mal. Mas meus irmãos, foram 120 anos construindo uma arca, para que nesta arca tivéssemos um fundo. Eu perguntei aonde nós estamos indo.
Lembra que Ló, o texto vai nos dizer que Ló saiu quando veio o juízo. A verdade é, onde nós estamos entrando? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, de onde nós estamos saindo? Eu preciso aprender a entrar nos lugares certos, no momento certo. Mas eu preciso ter sensibilidade para sair do lugar onde eu não devo estar. Ló precisou ser arrancado de lá. Não deixe que sua família precise ser arrancada. Não deixe que você seja arrancado dos lugares onde você não deve estar, onde você não glorifica o Senhor. Meus amados irmãos, a verdade é que a intimidade com o Senhor, nós vemos que Noé, por ser este homem que significa repouso, descanso. E aí, o texto vai nos dizer que, primeiramente, Noé tem filhos. O texto vai nos dizer aqui no versículo 10 do capítulo 6, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas gerou como? Gerou com alguém, mas não diz o texto. O texto não diz, olha, Noé casado com fulano e tal, gerou 3 filhos. Não, só diz, ele gerou. Mas aqui o texto vai nos dizer, quando se trata de salvação, dizia a mulher dele, e os seus filhos e as suas noras. Mas a mulher não tem nome. É uma mulher sem nome, e mulher não precisa ter nome quando o homem dá repouso. Quando o homem apresenta no lar repouso, descanso, quando ele é aquele que estabelece dentro do lar paz, a mulher não precisa nem querer que o seu nome pareça, porque ela sabe que tem um homem que lhe dá repouso. Meus irmãos, Noé faz isso e nos apresenta esse fato que o Senhor está mostrando. Nos últimos tempos será assim. O comportamento da sociedade, nós estamos vivendo isso. O comportamento pela busca do prazer. Casava, dava seu casamento, comia e bebia. O comportamento humano hoje é em busca das posses. Comiam, bebiam, construíam, edificavam, vendiam, compravam. É este comportamento que a sociedade estabelece para nós hoje. Tudo voltado para os recursos financeiros e para o sexo. Vivemos em uma sociedade assim, se perdeu na verdade. Mas o Senhor está usando essas ilustrações para nos mostrar que um entrou na arca no tempo devido. Ele não ficou, Senhor, espera mais um pouquinho, porque o meu vizinho ali de repente ele vai aceitar. Não, no tempo de Deus, ele construiu a maneira como Deus estabeleceu, e ele entrou no tempo de Deus. A Bíblia nos diz que só tinha uma porta, e essa porta foi fechada pelo Senhor. E isso revela que a salvação somente o Senhor pode dar. O texto nos diz que havia uma janela no alto, e essa janela no alto é justamente para que ele olhasse para o alto e não para baixo, que ele não ficasse olhando para os animais, olhando para a sua esposa, para os seus filhos, para as suas noras, mas ele deveria sempre olhar para o alto, porque do alto vem a redenção. Meus irmãos, a nossa família precisa ser apresentada ao Senhor, e queremos vencer nesses dias difíceis. Precisamos vencer, mas nós precisamos vencer a nós mesmos. Amém. Homens precisam entender o seu papel dentro do lar, mulheres precisam entender o seu papel dentro do lar, filhos precisam entender o seu papel dentro do lar. Não adianta fazermos conferências se não estamos dispostos a pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida. A aliança do Senhor, ele diz no texto que ele faria uma aliança. E essa aliança que o Senhor faz no capítulo 9 contempla a todos. Ele diz: farei uma aliança com você e com a sua descendência. A aliança, meu irmão, minha irmã, que o Senhor fez com você no dia de lhe salvar, contempla os seus filhos. Seremos, Isaías diz que nós seremos famílias benditas do Senhor. Nessa sociedade escravizada pelo pecado, meus irmãos, nós precisamos ter famílias que verdadeiramente vivam na verdade, que vivam em harmonia. O texto está revelando para nós que Noé levou a sua família
que ele tinha de mais precioso, o seu ministério, era anunciar que o Senhor iria mudar a terra. Mas o seu primeiro ministério era a família e ele teve isso. Ainda que depois tenha acontecido todos aqueles problemas. Quando ele planta vinha, quando seu filho vai ver a sua nudez e zomba daquilo, qual é a consequência daqueles que zombam do povo de Deus? Lembra que o seu neto foi amaldiçoado. E aí nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos uns dos outros. A igreja do Senhor, irmãos, deve ser o lugar onde habitam aqueles que foram lavados e redimidos pelo Senhor. Amém. Não cabe entre nós mexeriqueiros. Não cabe entre nós aqueles que denigrem a reputação do outro. Não cabe entre nós aqueles que torcem para que a família do outro não dê certo. Não cabe entre nós aqueles que dizem: o filho do diabo fez isso, e ele fica dando um santinho. A filha do pastor, olha como ela é. Não para. Não cabe entre nós. Porque todos nós precisamos trabalhar juntos para firmarmos os nossos laços. Enquanto família, você tem a sua própria família, mas você decidiu colocar nessa família. E essa família é o lugar onde nós somos também tratados. Se na minha família eu sou tratado, na minha igreja eu sou mais ainda. E nós precisamos do cuidado uns dos outros. Precisamos ser suporte um para o outro. Nós precisamos, irmãos, cada dia estarmos atentos às nossas próprias inclinações. E se queremos ser famílias que crescem em tempos difíceis, precisa começar em mim, Senhor, essa devoção. E o Senhor tem misericórdia de mim, dos irmãos, de nossas famílias. Cumpram o propósito do Senhor.